Saudações novamente, bom dia. Vamos então começar a nossa aula de terapia 2 e hoje o tema é obesidade. Isso, Érica falou de gravar. Eu lembrei, não tinha visto seu lembrete, não, Érica. Obrigada, tá bom? Então, eu estou aqui no chat, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, mandem mensagem aqui que eu dou uma olhadinha rápida e respondo, tá bom? Coloca ele aqui mais próximo, que eu consigo ver um pouco melhor. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje, gente, é obesidade, né? Dando sequência aos nossos temas de doença crônica, a gente vai falar de transtornos de alimentares. É uma sequência que a gente viu no segundo ano, perdão, né? Que a gente viu anorexia e bulimia, e agora a gente vai falar de obesidade. Obesidade, quando a gente falar aqui, no Brasil, a gente vai englobar obesidade, propriamente dita, e sobrepeso, tá bom? Porque a gente engloba tudo num grupo, que são grupos de transtornos de peso, que estão muito em voga, né, há muitos anos no Brasil, até hoje, e que agora na pandemia receberam um destaque especial, né, porque no início da pandemia foram classificados como grupo de risco para a contaminação do Covid-19. Não que houvesse uma facilidade para se contaminar, né, com o coronavírus por ser obeso, mas havia um risco maior de desenvolver complicações da doença se esse indivíduo fosse obeso, né? Porque o estado de obesidade é um estado pleno de inflamação no organismo como um todo. Aí, depois de algum tempo, né, cientistas estudando um pouco melhor o vírus, entendendo um pouco melhor a doença, eles foram observando que não existe grupo de risco, né? Todos estamos num grupo de risco, e indivíduos que não são obesos, que não são idosos, que não têm nenhuma outra comorbidade, né, vem falecendo de Covid-19. Essa semana mesmo, se eu não me engano, um cantor de uma dupla sertaneja de 37 anos faleceu. Mas, enfim, querendo ou não, existe um risco para todo mundo, mas existem outros riscos, né, nos casos de obesidade, principalmente riscos de doença cardiovascular, de doença cerebral, no caso AVC ou AVE, né, e existem estudos que mostram até um risco aumentado, uma predisposição maior de câncer em indivíduos obesos. Então, a obesidade, ela é uma doença que tem que ser estudada, que tem que ser, não combatida não é a palavra certa, que tem que ser gerenciada, né, ou supervisionada com políticas públicas de saúde. Vocês devem estar vendo isso com a Fernanda não mais, né, com a Renata Leão, agora no 3º ano. Mas o que é importante, né, a gente vai falar ao longo dessa aula, é a gente não confundir, né, o controle da obesidade com a discriminação do paciente que é obeso, né, porque ninguém discrimina o paciente que tem diabetes, ou triglicerídeo alto, ou doença cardiovascular, ou hipertensão, né? E no caso da obesidade, socialmente a gente confunde as questões estéticas, a pressão estética, né? A necessidade e o culto ao corpo, principalmente no caso de mulheres, a gente confunde e a gente reforça a objetificação do corpo da mulher, né? A gente transforma o corpo da mulher num objeto para o olhar masculino e por vezes também para o olhar feminino, né? Então, porque a gente vive numa cultura muito, muito machista, exageradamente machista, onde a valorização é do homem, né? E a mulher, ela infelizmente, ela não, né? Nós somos tratadas como objetos, né? Mas, enfim, isso não é aula de sociologia, então a gente não vai estender para esse campo. Vamos falar aqui de nutrição e dietoterapia. Então, historicamente, gente, se não for a mais antiga, a obesidade é um dos distúrbios mais antigos do mundo. Agora, pensando em distúrbio metabólico, é o distúrbio mais antigo de todo o mundo,
né? E aí, quando a gente pensa em obesidade, em tempos mais antigos, a obesidade já foi sinônimo de saúde, né? Principalmente quando a gente imagina que o ser humano vem dos homens primitivos, né? Esses homens primitivos viviam em condições muito precárias. Vamos imaginar, o homem pré-histórico vivia numa caverna, tinha que caçar para comer, né? E tinha que comer tudo que ele caçava, porque senão estragava, porque ele não tinha geladeira, né? E aí os indivíduos que eram mais gordos, né? Eles tinham mais energia acumulada, uma reserva de energia, que é o tecido adiposo, que é a única função, aliás, única não, mas é a principal função do tecido adiposo, guardar gordura, guardar energia. Então, muito antigamente, né, no princípio da humanidade, ser gordo, ser obeso era sinônimo de saúde, porque quem não era obeso não tinha muito o que comer. Era um indivíduo que não tinha muito o que comer. E se a gente pensar, uma das principais teorias do porquê que a gente tem tantos obesos no mundo todo é de que o gene da obesidade veio passando, né, de geração em geração, porque os obesos sobreviviam mais tempo naquele período, né? Porque aquele período, qual que era o grande problema? O frio, a fome, a falta de abrigo. Então, os indivíduos que tinham mais gordura, eles tinham mais energia, eles tinham mais condições de resistir às condições climáticas, à ausência de alimentos, porque eles tinham um estoque de energia. Então, a tendência dele era morrer um pouco mais tarde. E aí, a tendência dele era morrer depois de reproduzir, depois de passar o seu gene adiante. E aí, passando o seu gene, né, o filho ia reproduzindo, o neto, o bisneto, e aí hoje a gente tem tantas pessoas com o gene da obesidade, porque a gente não vai aprofundar aqui, primeiro porque é técnico, segundo que é ensino remoto, no presencial a gente poderia aprofundar mais, teria mais tempo. Mas a obesidade é uma condição genética, né? Não é uma condição de escolha, como todo mundo insiste em dizer, né? Se a pessoa quiser, ela consegue, ela está gorda ou gordo porque quer. Né? É uma condição genética, tem os outros fatores ambientais que a gente consegue modificar. Né? Na pandemia mesmo, eu já tinha saído da direção, entramos em pandemia, eu comecei a fazer exercícios. Né, que eu tinha ficado 4 anos sem fazer. Então, isso é uma condição que eu consigo modificar para modificar um pouco o meu corpo. Mas as condições genéticas de muitas pessoas que são obesas, que têm sobrepeso, que têm casos de obesidade na família, não tem como modificar. Ok? Aqui a gente tem uma estatueta que foi publicada há alguns anos na revista Veja, né? Que é uma estatueta, aliás, alguns anos não, deve ter uns 2 anos, mais ou menos, não sou boa de data, mas que foi um achado, né? Que é uma estatueta pré-histórica, é uma relíquia, ela vale milhões, e ela reproduz uma mulher no período, se eu não me engano, medieval ou algo assim. Enfim, se eu não me engano, ela é Inca ou Maia. Enfim, eu não estou sabendo muitas informações, mas é porque essa matéria tem muitos anos que ela foi veiculada. E aí, a gente mostra o corpo de uma mulher gorda, né, com seios avantajados, grande quantidade de gordura abdominal e gordura nas coxas, né? E nessa cultura, essa estatueta é de uma deusa. Por quê? Porque a grande quantidade de gordura no corpo, nessas civilizações mais antigas, ela era venerada, na verdade, como uma situação de saúde, como a gente já falou. Mas é porque eles confundiam a saúde com a longevidade. Porque realmente as pessoas que tinham mais gordura, elas viviam um pouco mais que as pessoas com menos gordura. Por quê? Porque tinham mais reserva de energia. E aí elas sobreviviam às condições, né, insalubres daquele período. Hoje em dia, uma pessoa com excesso de gordura, ela tem uma tendência a viver um pouco menos do que quem é magro, né? E quem é magro e cuida da saúde, que tem que fazer esse detalhe. Por quê? Porque aí a gente já tem uma expectativa de vida maior,
né? Porque as pessoas nesse período mais pré-histórico, elas viviam 40 anos, 30 anos. Né? Então, até os 30, 40 anos, esse excesso de gordura dificilmente vai causar, ou pelo menos a maior frequência de causar problemas de saúde é menor. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, o excesso de gordura vai comprometendo a saúde dele. E aí o indivíduo que é mais magro, ele ganha uma vantagem em relação à longevidade. Então, antigamente, né, essa é a Vênus de Willendorf. Antigamente, ser gordo era uma condição favorável. E na sociedade brasileira, a gente pode dizer que até uns 300 anos atrás, né, no período medieval, né, no Brasil colonial, ser gordo era uma situação social muito bem-vinda, né? Porque as pessoas gordas eram de famílias ricas, comiam muito, então, teoricamente, tinham muita saúde. E as pessoas magras eram escravos, pessoas muito pobres, que não tinham acesso à comida. Então, a comida, né, e a gordura eram associadas ao quê? À riqueza. Então, esse é um aspecto social. Tá? Se vocês observarem pinturas antigas, vocês podem notar que as mulheres, elas não eram obesas em algumas pinturas, mas elas tinham sobrepeso, né? Tinha uma quantidade de gordura e depósitos de gordura ao longo do corpo. E isso era tido como belo, né? E hoje, na nossa sociedade, isso mudou. Então, a principal mudança que a gente tem que discutir aqui, para complementar com a questão biológica, é a mudança social, né? Como a gente encara a obesidade e como as políticas públicas de obesidade elas são planejadas para esses pacientes. Aí vocês vão discutir um pouco mais com a Fernanda. Então, na sociedade pré-industrial, como eu já falei, quem tinha dinheiro comia muito bem. Então, era rico, era saudável. Na sociedade atual e na industrial, a obesidade era uma doença, sempre foi. Mas a questão é que nós somos regidos por uma visão muito social. E aí a gente tem pouco embasamento biológico para expressar aquilo que a gente pensa. Então, atualmente, ela é considerada um distúrbio ou uma doença, né? Um distúrbio metabólico ou uma doença. E sempre foi. Só que a visão social que a gente tem da obesidade hoje é de que ela é uma doença de pessoas fracassadas, que não conseguem emagrecer, que não param de comer, ou então a gente fala assim, eu estou comendo igual gordo, eu estou fazendo uma gordice, eu tenho pensamento de gordo, como se só os indivíduos gordos comessem em grande quantidade, né? E como se só a obesidade, né? Porque a obesidade leva ao um aumento do consumo de alimentos. A gente vai ver isso na aula de hoje. Mas como se só a obesidade fosse uma doença que aumentasse o consumo de alimentos. E aí a gente tem alguns transtornos, como transtornos de ansiedade, que aumentam o consumo de alimentos. Também em pessoas magras. Também, né, em períodos como esse da pandemia. Né? Quantas pessoas magras não comeram muito mais e engordaram na pandemia porque estavam muito ansiosas, né? Então, quando a gente pensa no período medieval, essa é uma mesa medieval, né? Estilo Game of Thrones, a gente pensa numa mesa farta com muita comida, né? Porque eles passavam longos períodos de escassez. Então, eles armazenavam muita comida e sempre que possível comiam muito. Atualmente, a gente preconiza o quê? Qual que é a grande sensação do momento? Né? Até que agora na pandemia, nem tanto, né? Mas antes da pandemia, eram os deliveries de marmita, a comida saudável, a comida fit, né? Comer pão de queijo fit, bolo de cenoura fit, nessa ilusão de que comendo esses alimentos fit, a pessoa não vai engordar. Né, de que é somente mudar esse ponto na dieta do indivíduo, ok? E aí a gente vive essa febre de fazer panqueca de banana, nada contra, é legal, é muito bom, né? E é mais uma preparação para a nossa rotina do dia a dia, né? Mas tem gente que só come isso, panqueca de banana, com medo de emagrecer. Ou então tomando suco verde,
né? Aí uns colocam maçã verde com hortaliça, outros couve com limão, tem uma amiga minha que é mais naturalista e é nutricionista, ela sai na horta, ela pega tudo que é verde e coloca e bate e toma. Não sei se fica bom. Que ela coloca verdura, tempero, coentro e toma isso. Nessa perspectiva de que ela vai, ela não, né? Mas algumas pessoas fazem essa perspectiva de que vão perder peso. Chegando mais gente aí. Agora, epidemiologicamente falando, gente, a gente tem que falar sério. A obesidade, ela é um transtorno de peso. Eu sofro de obesidade, eu tenho esse transtorno de peso. Então, a gente também não pode romancear. A grande questão é o equilíbrio. A gente não pode ter uma visão social, somente social, discriminatória, porque aí todo mundo pode fazer uma reflexão agora. Quantas vezes eu não olhei para um paciente com sobrepeso ou obeso, né? E aí eu pensei que ele estava assim por culpa dele. Essa é uma visão social preconceituosa, né? Principalmente de quem desconhece os mecanismos hormonais, fisiológicos do paciente que é obeso, né? Mas aí também a gente não pode romantizar a coisa. Uma coisa é a gente lutar para o paciente que é obeso ter direito a vestir roupas, porque antigamente as pessoas obesas, nós obesos não tínhamos, por exemplo, acesso a roupas em lojas, não tínhamos acesso a uma série de serviços que hoje a gente tem, especializados, né? Era um sacrifício comprar uma roupa e quando a gente comprava não era uma roupa legal, né? Agora, outra coisa é a gente romancear isso e não entender a obesidade como uma doença. Ela é sim uma doença, mas ela é uma doença como diabetes, como a AIDS, como o câncer, como a asma, como a cachumba, como a tuberculose, principalmente como as doenças crônicas. Então, ela merece um tratamento, merece um cuidado e merece um acompanhamento, sim. Né? Então, o que a gente tem que ter em mente, principalmente nós que somos profissionais de saúde, é que a gente tem que tratar a obesidade como uma doença, mas a gente não pode culpabilizar a vítima. A gente não pode ter um discurso gordofóbico, porque a gente não faz isso com diabético. Se a gente comparar, vocês que viram diabetes, hipertensão, a gente fala com ele, sei, hein? Diabético, hein? Engordou, por isso que você está com diabetes tipo 2. Não. Então, todo esse discurso você está assim porque você quer, do profissional de saúde, e tem muito isso, né, do profissional de saúde com indivíduos obesos, é um discurso social, não é amparado no aspecto biológico, tá? Então, a gente vive uma verdadeira epidemia de obesidade no mundo, né? A Covid, enfim, se Deus quiser, vai passar, mas a obesidade continua e persistirá, né? Então, a gente tem vários obesos, né? A gente tem, no caso, no Brasil, 55%, quase 56% da população com excesso de peso. E obesos, a gente tem 19,8%. Né? E aí a gente engloba, né, esse excesso de peso, que são as pessoas com sobrepeso, que estão com IMC acima de 24,9, e as pessoas obesas com IMC acima de 29,9, se não me engano, a gente engloba aí nesse tema de obesidade, pessoas que estão com transtorno de peso. Então, tem muita gente com excesso de peso no mundo e principalmente no Brasil, que é o nosso país. E aí a gente vive aqui no Brasil, gente, especialmente agora, na pandemia, um tema que é antigo. Eu estudei isso na minha graduação, para vocês terem uma ideia. A gente está vivendo aí uma transição nutricional que está beirando coisa de 20 anos. 20, 25 anos, que é o quê? Nós tínhamos um Brasil, antes da década de 90, mais ou menos, que era um Brasil somente de desnutrição. Né? Então, os cursos de nutrição, por exemplo, trabalhavam só a questão da fome, mas trabalhavam muito a questão da fome, da desnutrição, das crianças com deficiência de ferro, das crianças subnutridas, com deficiência de vitaminas e minerais no geral, com sintomas clássicos de desnutrição. Né, perda de cabelo, unha fraca, o corpo, né, muito debilitado
problemas de pele, né? E aí, dos anos 90 para cá, a gente vive, né, de forma bem clara um ápice, né, um pico de um crescimento exagerado nos casos de sobrepeso e obesidade. Mas aí a gente não vê uma queda acentuada dos casos de desnutrição. Né? No período mais ferrenho da campanha, né, do Bolsa Família, né, de campanha contra a fome, a gente viu uma redução drástica, né, das famílias que passavam fome no Brasil. Mas agora, né, nos últimos 3 anos, a gente tem observado no Brasil um aumento significativo do número de famílias que estão passando fome. Né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, no Brasil, essa transição nutricional. E transição seria o quê? Qual que é a ideia? Seria transitar da desnutrição de uma sociedade que a maioria passa fome para uma outra sociedade onde a maioria tem transtorno de excesso de peso. Só que a nossa transição nutricional, ela nunca transita. Ela não transita. E aí a gente está aí há mais de 20 anos mantendo, especialmente agora na pandemia, um número muito grande de pessoas em estado de desnutrição, principalmente crianças, e um número muito grande, crescendo cada vez mais, de adultos e crianças em sobrepeso e obesidade. Então, hoje em dia, a gente consegue observar tranquilamente essas duas condições aí, crianças passando fome, comendo restos de lixo na rua, e crianças com sobrepeso. Para criança e adolescente, geralmente a gente não fala obesidade. Eu sei que tem alguns artigos aí, eu não sei se vocês estão fazendo projeto de EPAM com criança, mas assim, com adolescente eu sei que estão, geralmente a gente não fala obesidade infantil. Assim, não seria o correto. Mas tem alguns artigos que a gente acaba encontrando. E aí não seria o correto por quê? Porque nessa fase, né, de infância e adolescência, é uma fase em que a criança e o adolescente ele tende a acumular um pouco mais de gordura, principalmente na pré-adolescência e adolescência. Vocês devem lembrar de nutrição nas fases da vida, né? Do estirão, que é que a pessoa vai entrando na adolescência, começa a engordar um pouquinho, vai engordando, aí às vezes é uma adolescente gordinha ou gordinho, e aí dá aquele estirão, cresce, e quando termina o 3º ano, tá magro, né? Porque foi uma reserva de gordura. Isso é normal para todo mundo. Então, a gente não fala obesidade porque não é uma situação definitiva. Mas tem artigos que já falam, porque tem realmente crianças e adolescentes que já estão nessa condição de uma forma em que o excesso de peso é muito grande, enfim. Nós não vamos discutir se é o certo ou errado, não. Só para vocês entenderem a lógica da coisa, tá? O que não ajuda a Érica a perder peso? Que eu não entendi. Que eu não vi na hora, tem 7 minutos. Fala aqui para mim, eu abro o microfone. Érica? Oi, Márcia. Oi. Eu tava perguntando, era sobre o suco detox. Se ele não tem nenhum benefício, não ajuda nem um pouquinho a emagrecer, ou o que as pessoas pensam que ele ajuda a emagrecer, por que na realidade não? Sobre o suco detox. Assim, não quer dizer que não possa tomar suco detox. Porque, na verdade, eu nem gosto desse nome. É suco, entendeu? Assim, mas pode tomar. Ele ajuda no quê? Porque ele é um suco, ele tem muitos nutrientes, né? Tem muita água, então ele vai aumentar a sua função renal. Você vai fazer mais xixi. Aí, o que geralmente esses sucos detox fazem? A pessoa urina muito, aí ela desincha. Né? Quem já fez drenagem sabe disso. Você vai lá, faz a drenagem do excesso de líquido que fica aqui na linfa, né? Aí do corpo, na verdade, manda tudo para os linfonodos, aí sai pela linfa, vai para o rim, e aí você manda embora no xixi. Aí você sai da drenagem, você perdeu às vezes 1 quilo, mas não é 1 quilo de gordura, é 1 quilo de excesso de líquido, principalmente água.
né? Então, aí, quando você toma um suco detox e faz drenagem, às vezes, numa semana, você perde 2 quilos, 3 quilos. Por quê? Porque é inchaço, principalmente para mulher, né? Principalmente para quem tem ovário policístico, que incha muito. Aí a gente fica com aquela ilusão de que eu estava com, sei lá, 68, agora eu estou com 65. Mas não é gordura. Se você pegar nas bainhas assim, você vai ver que elas estão tudo aqui, né? Mas você fica mais fininha. Mas, assim, falar que ele tem um efeito termogênico, que ajuda a queimar a gordura, não tem, não, tá? Mas pode tomar, porque é bom para desinchar, né? E aí, às vezes, aquele inchaço e aquela sensação incômoda que a gente tá, ajuda. E, assim, desses alimentos que as pessoas pregam, não tem nenhum alimento que tenha um efeito imediato para o emagrecimento, assim, tipo, milagroso. Sei lá, come salmão que tem ômega 3 que vai emagrecer. É um conjunto de mudanças, gente. É você deixar de comer excesso de gordura e de carboidrato, é você aumentar a fibra, aumentar a ingestão de líquido, é o horário que você vai comer, é o período de jejum que você vai ter até a próxima refeição, né? É comer num certo horário até um certo período do dia, é o seu metabolismo estar ativado, fazendo exercícios, é tratar as condições metabólicas que você tem, os problemas, que, por exemplo, no meu caso, eu sou obesa e ainda eu sou toda cagada. Eu ainda vim com o brinde de ter ovário policístico, que é um distúrbio metabólico. Então, assim, né? Fácil é? Não. Como dizia o Yoda. Então, assim, e aí tem pessoas que têm distúrbios mais severos ainda, que são obesos e têm problema na tireoide e ovário policístico. Entendeu? Então, aí você vai tratando para tentar o quê? Diminuir o peso numa condição que te deixe saudável. Agora, assim, por experiência própria, indivíduos obesos não serão magros, né? Assim, eles diminuirão o peso, ficarão com o corpo tal, mas assim, eles não. E aí, aliás, não serão magros, é mentira, perdão. Eles até podem emagrecer, ficar magros, mas eles precisarão manter esse policiamento no peso e na comida, e nos exercícios, e nas medicações para os transtornos hormonais a vida inteira, porque é genético, entendeu? E aí o DNA não vai mudar. Então, um suco detox não vai mudar a genética do indivíduo, Érica. Você compreende? Ainda mais você que fez o curso de bioquímica lá? Então, esse material genético, ele predispõe o organismo do indivíduo a armazenar gordura. É como se você tem uma defesa do corpo. Para um período que a gente for para uma geada aí, numa caverna, a gente vai sobreviver. Vocês que são magros vão tudo ficar por aí. Então, é uma questão genética. Aí a gente tem que controlar o ambiente e tentar controlar o que é possível nas questões hormonais, né? Quando tem alteração hormonal. Porque tem gente que não tem. É só questão genética mesmo, tá bom? Vamos lá. Aí, como que a gente classifica o indivíduo que tem um transtorno de peso? E aí eu queria que você tivesse uma visão bem tranquila em relação a isso, assim. É porque essa coisa do transtorno de peso, principalmente para a mulher, é uma coisa muito severa, né? E às vezes é difícil a gente se aceitar desse jeito, né? Numa sociedade que é muito opressora. Aí vem a visão social. Então a gente tem que ter sempre uma visão biológica, né? Você tem uma alteração na distribuição de peso no seu corpo. E aí, tem alternativas para amenizar isso ou controlar? Tem, né? Mas aí outra coisa que entra, né? Entra a psicologia. A gente precisa de ajuda. A gente precisa ser paciente, né? De alguém ou de várias pessoas para conseguir contornar essas situações. E de bons profissionais, tá bom? Então, vamos lá, classificando aí, abaixo do peso, vocês já sabem, abaixo de 18,5 IMC, peso normal 18,5 a 24,9, e a partir de 25, a gente já tem o transtorno de peso. Então, os indivíduos com IMC, ou seja,
25 até 29,9 quilos por metro quadrado no corpo são classificados como sobrepeso. Perdão. E aí, a gente tem 3 graus de obesidade. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E maior que 40, obesidade grau 3, que agora na pandemia, né, eles chamaram ainda para piorar a situação de obesidade mórbida, né, que eram os indivíduos que entravam no grupo de comorbidade. A gente nem fala mais obesidade mórbida, que é um termo que diminui, né? É um termo pejorativo, que diminui muito os indivíduos obesos, os indivíduos gordos, né? E aí a gente vê que a questão, ela vai para a saúde, mas ela carrega muito preconceito embutido, né? Então, o profissional de saúde, ele tem que sair desse curso sabendo que não pode ter esse preconceito embutido. Ele tem que ter a visão do que acontece com o indivíduo que é obeso, quais as dificuldades, quais as questões, mas ele não pode ter uma visão gordofóbica. Assim como ele não pode ter uma visão, vou inventar um termo aqui agora, magrofóbica, sabe? Tipo fazer o preconceito reverso, né? Claro que não tem como comparar o preconceito com o indivíduo magro com o indivíduo gordo, mas você também, como profissional de saúde, não pode diminuir o indivíduo que é magro e falar assim, porque você é magro igual uma tripa, porque você não vai engordar nunca, porque você vai viver doente. Essa visão preconceituosa, a gente não deve ter em profissão nenhuma, né? Mas quando a gente trata de saúde, principalmente. E aí tem 2 padrões, né? A gente já viu isso em diabetes e vai ver aqui de novo, de distribuição de gordura corporal, né? Tem o padrão androide e tem o padrão guinoide, né? O androide é aquele que vai distribuir a maior parte da gordura corporal na região abdominal, né? Que são indivíduos que vão ter geralmente pernas mais finas e o abdômen mais alargado, né? Tem uma grande concentração de gordura na região da barriga. E o padrão guinoide é aquele padrão em que vai ter uma distribuição na barriga e vai ter uma certa, não é equilíbrio a palavra, mas é ser mais homogênea essa distribuição entre barriga e flancos e coxa e outras partes do corpo. E aí a maior parte da gordura vai ficar na região dos quadris e das coxas. Porque essa gordura da região abdominal é uma gordura que confere muito risco cardiovascular. Então, esses indivíduos que são obesos e têm sobrepeso e têm maior distribuição de gordura na região abdominal, eles têm maior propensão a casos de doença cardiovascular ou doença cerebral, no caso de AVC. Tá? Mas não quer dizer que o indivíduo que é obeso ou sobrepeso, que tem quadril, coxa, e às vezes até um pouco de barriga, mas tudo distribuído de uma maneira proporcional, me veio a palavra, não quer dizer que ele também não tenha risco de doença cardiovascular. Os 2 indivíduos têm, só que a obesidade androide tem um risco maior. Tá bom? Senão a gente romantiza também, e aí começa aquela, não, mas eu tenho quadril grande, coxa, barriga, mas o meu quadril é enorme, eu não tenho problema de saúde. E não é isso, tá? Que fique bem claro. Então, o risco, ele existe, mas ele é maior na obesidade androide e menor, ou um pouco menor, na guinoide. Tá? Vamos lá. Aqui as doenças associadas, né? E aí só falar que a guinoide, chama de formato de pera, ela é mais comum em mulheres, mas tem muitas mulheres com aquele padrão corporal. Geralmente as pernas e braços mais finos e muita concentração de gordura na região abdominal. E aí, mesmo sendo mulher, tem o quê? Uma maior tendência a esse risco, né, de hipertensão, resistência à insulina, dislipidemia e doença do coração. Tá bom? Agora, as causas, gente, a gente tem que agora ter uma visão biológica para não cair no social, mas também não pode romantizar. A causa da obesidade é principalmente genética.
Só que a gente tem que entender que a genética existe, mas o ambiente, né? A genética é uma arma com gatilho. O ambiente, ele vem e dispara o gatilho, né? Se o indivíduo ele tem uma condição genética que favorece a obesidade, ele pode sim ter sobrepeso ou ser obeso. Mas se ele não tiver uma situação ambiental que favoreça isso, a obesidade ou não vai acontecer ou não vai progredir de maneira tão exacerbada. Seria tipo assim, de repente, ele pesaria 15 quilos a mais do que o peso máximo que ele deveria pesar, mas como o ambiente dele é favorável à obesidade, muita bebida, muita comida, pouco exercício, muito cigarro, né? Enfim. Aí, esse ambiente dispara o gatilho e a pessoa fica com 30, 40, 50 quilos acima do peso que ele tem. Ok? Aí a gente tem um esqueminha, né? Quando a gente tem uma quantidade de energia absorvida igual a de energia despendida, a gente tem peso adequado, teoricamente, matematicamente falando. Eu, inclusive, tenho uma amiga minha, que é professora de matemática, ela vive me pedindo dieta. E aí ela até me pediu a dieta, nunca mais ela me falou da dieta, porque com certeza ela não fez, porque eu já sabia que ela não ia fazer. E ela falava assim, não, é isso aí. Gente, é matemática. Se eu como pouco e malho muito, eu perco peso, né? E não deu certo, porque realmente não é assim. E aí a gente tem outro esquema, né, que é muito comum de falar, que quando a energia absorvida ela é maior ou ela é menor do que a despendida, o peso está inadequado. Porque aí o excesso de peso é inadequado e a quantidade menor de peso, né, o baixo peso também é inadequado, né? Só que o que a gente vê é que as causas da obesidade realmente elas são uma associação de fator genético e ambiental. Então, não é só uma questão de fatores ambientais, não é só você comer menos, beber água, fazer exercício e o seu peso vai cair. Não acontece. E aí, se tem alguém na turma que tenha transtorno de peso, ou na família de vocês, vocês podem conversar com essas pessoas e argumentar ou perguntar, né? Porque tem muita gente que as pessoas falam assim, nossa, mas fulano faz tanta coisa e não emagrece, é porque come muito. É porque talvez coma muito, é porque talvez coma de forma inadequada, e é porque talvez geneticamente existe o fator genético e fatores hormonais também que vão corroborar com isso. Então, em termos ambientais, a gente tem o quê? Estilo de vida sedentário. Esse é um fator ambiental, que vai somar com o genético para o indivíduo ter o quê? Excesso de peso. Se a pessoa não faz nada, nenhum tipo de exercício, ela vai tender a acumular peso, sim. Então, se você é um, entre aspas, privilegiado, que come muito e fica em casa o dia inteiro deitado assistindo aula e não engorda, você já tem uma noção que existe um componente genético no seu corpo que queima tudo que você ingere. Né? Se você é uma pessoa assim que engorda, mas engorda pouco, não se torna obeso, você também tem um fator genético que te privilegia, né? Te protege e queima quase tudo que você consome. Agora, se você é igual um amigo meu que diz que só de dormir de boca aberta ele engorda 2 quilos, você tem predisposição a sobrepeso ou obesidade, né? E aí a gente tem que controlar, não é bem a palavra, mas gerir a nossa vida pensando nessas questões, ok? Não tem pergunta aqui. Outro fator ambiental é dieta rica, né, em energia e desequilibrada. E aí não tem para onde correr, né? É porção do rei da batata todo dia, é cerveja. E eu falo isso porque durante o período que a gente estava na direção, as pessoas que trabalhavam comigo, algumas, né, principalmente quem era solteiro, tinha esse padrão de vida, de chegar no campus 7 da manhã e sair 10 da noite, sentar num bar, pedir uma porção, tomar uma cerveja e conversar de trabalho. E era comer mal e ainda comer de forma desequilibrada.
Alterações hormonais, e são inúmeras, em mulheres são muito comuns, alterações de tireoide ou alterações dos ovários, tá bom? A idade, e aí vocês vão perceber, se é que já não perceberam, que com o avançar da idade, o aumento de peso é maior e a dificuldade para perder peso é maior ainda. Depois dos 30 anos, emagrecer é quase como ganhar na loteria, porque é muito difícil. Porque a tendência é que o seu metabolismo vá, ó, caindo, 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 e que você tem que fazer cada vez mais exercícios para perder a quantidade de peso que você perdia antes. Muito mais. O uso de contraceptivos pode favorecer o ganho de peso, e aí quando a gente pega o indivíduo que tem alteração metabólica, né, dos ovários, o ovário policístico, por exemplo, que é comum em mulheres, por isso que eu estou citando, e eu acredito que nessa turma tem algumas pessoas, que eu já ouvi algo por alto, assim, lá no primeiro ano. E aí você usa o contraceptivo para controlar o ovário, se controla o ovário, controla a questão do pelo, da pele, dos hormônios, da oleosidade, da queda de cabelo, mas você contribui para o excesso de peso, que contribui para a resistência à insulina, que contribui para o ovário ficar prejudicado da mesma forma. Então, não é contraproducente usar anticoncepcional nessa situação, né? Muitos ginecologistas já não usam mais. Ingestão de bebidas alcoólicas, né? Porque elas têm valor calórico, sim, quase igual ao de uma gordura, porque as gorduras fornecem 9 calorias por grama, bebida calórica 7. Alterações hormonais, eu repeti, e predisposição genética para fechar esse pacote, né? Então, quando a gente fala em causas da obesidade, a gente está falando nisso, gente. Tá? Fatores genéticos e ambientais. E aí é bom a gente lembrar. Eu coloquei essa figura aqui para a gente lembrar que o fator genético ele é decisivo. Se vocês observarem bem, quando a gente pega a família de um indivíduo com sobrepeso ou obesidade, a tendência é que todo mundo, ou quase todo mundo, ou muitas pessoas da família desse indivíduo também têm sobrepeso e obesidade. Aí você pensa, não, porque está na mesma família. Mas às vezes as pessoas são até distantes, moram em outra cidade, têm outra condição socioeconômica, mas mesmo assim, o gene, ele se manifesta. Assim como é comum, né, em famílias de indivíduos que têm olhos claros, né, que casaram com outros indivíduos também de olhos claros, ou tiveram seus filhos com outros indivíduos também de olhos claros. É comum a maioria dos filhos terem olhos claros, né? No Espírito Santo isso é muito comum. Tem famílias que, às vezes, só a mãe tem olho claro, o pai até tem olho escuro, mas aí os filhos todos nascem com olhos claros, porque é uma questão que genética, né? Foi uma probabilidade que tinha pouquíssima chance de acontecer, mas aconteceu com todo mundo. No caso de obesidade, a genética é a mesma. Se vocês olharem nas famílias de vocês, quem é magro vai olhar em volta o pai, a mãe, os avós, os tios, os irmãos, e vai ver que vai existir uma tendência a um padrão, né? De corpos muito parecidos, até no formato do corpo, se vocês observarem. Tanto que pessoas que geralmente são muito altas, aí o corpo é muito alto, pessoas que geralmente têm menos nádegas, né? A nádega é bem menor, aí a tendência é que da família a nádega seja bem menor de todo mundo. Pessoas que têm nádegas muito grandes, a tendência é que tenha isso, ou canela grossa, ou canela fina, né? Ou cabelo preto, ou cabelo cacheado, ou cabelo liso, e aí por diante, né? Então, existe o que? Um componente genético muito forte, o povo ligando aqui, que vai determinar a predisposição a acumular gordura. E todos aqueles outros fatores ambientais vão jogar pá de cal. E aí são eles que vão determinar se esse ganho de peso ele vai ocorrer de maneira linear, né? Ou se ele vai ser de maneira exacerbada, exagerada, em que o indivíduo vai chegar a um IMC acima de 40, né? Naqueles casos que são classificados aí de obesidade mórbida,
como nos casos que foram permitidos vacinar mais cedo, né? Porque corriam mais risco de ter complicações aí na Covid. Tá bom? Agora a gente vai falar só um pouquinho sobre a fisiologia do tecido adiposo, só para vocês entenderem o porquê que, além de ser muito fácil engordar para o indivíduo que é obeso, é muito difícil emagrecer. Tá? Então, o tecido adiposo, ele é um tecido como qualquer outro tecido do corpo. Então, ele não é um tecido maldito que a gente tem, assim, por um azar. Nossa, infelizmente, eu tenho gordura. Ou como muitas pessoas da educação física falam por aí, né? Ah, meu sonho é reduzir meu percentual de gordura a quase zero. Gente, não existe. Porque o tecido adiposo, ele tem uma função. O que acontece é que ele não pode estar em quantidade suficiente, né, reduzir a quase zero, mas ele também não pode estar em excesso, porque ele é um tecido vivo que, além de armazenar gordura, ele produz hormônios e ele interfere no metabolismo de todo o corpo. E aí, o que acontece? O indivíduo, quando ele engorda, né, quando ele come muita energia e tem predisposição à obesidade, né, ao excesso de peso, aí ele comeu muito, o que acontece? Naturalmente, ele vai armazenando aquela gordura no tecido adiposo que ele tem. Mas se ele come além do que ele já está acostumado a comer, por exemplo, agora na pandemia, ele come mais e faz menos exercício, gasta menos, ele está com excesso de energia, né? Aí ele precisa guardar. E aí o tecido adiposo, ele incha até 10 vezes o volume dele. Vai guardando gordura, vai guardando, vai guardando. Ele vai inchando, mas chega uma hora que ele chega. Não, peraí, não aguento mais guardar gordura. Aí ele sinaliza, né, para o organismo, para quê? Para produzir mais células de tecido adiposo. E aí ele produz mais células de adipócitos, novinhos, bebezinhos, e aí todo excesso de gordura que você come vai precisar de adipócitozinhos, bebezinhos. E você vai inchando eles, até eles ganharem 10 vezes o tamanho. Aí, o que acontece? Quando você perde peso, né? Porque a pessoa obesa pode perder peso. E pode usar os métodos mais absurdos para isso acontecer. E que funcionam, que é pior, né? Porque se não funcionasse, ninguém fazia mais, mas eles funcionam. E aí, o que acontece? O indivíduo perde muito peso, o número de adipócitos lá na terceira linha cai, perdão, a quantidade de energia, perdão, a quantidade de gordura cai, porque o organismo queima a gordura, mas o adipócito, a célula que guarda a gordura, fica aqui na barriga, e no braço, e no rosto, e aqui na dobrinha do sutiã, e na coxa, entendeu? E na papada, e nas costas, de todo mundo, seja obeso, sobrepeso, seja lá o que for, né? Ou IMC o quê, mas está meio rechonchudinho, tem mais gordura do que músculo. E aí, aquelas células de gordura continuam ali. E aí, se esse indivíduo não retira estas células de gordura, toda vez que ele comer um excesso de energia, ele vai inchando elas de novo e aí ele engorda novamente. Ok? E aí ele pode entrar num processo que a gente chama de efeito sanfona. Por isso que muitas pessoas que emagrecem, depois de emagrecerem, elas fazem cirurgia plástica para tirar o excesso de pele, mas principalmente, que elas não sabem, tirar o excesso de tecido adiposo. Porque aí ela fica mais magra e não tem tecido adiposo ali para poder encher de gordura. Aí até quando ela engorda depois da plástica, ela engorda um pouco menos, se vocês observarem bem. Quem faz plástica, quem faz cirurgia de redução de estômago, a pessoa ganha peso, mas ela ganha menos peso do que antes, porque ela tem menos tecido adiposo. Tá? Então aí ela entra no que a gente chama de efeito sanfona, que é muito comum. Né? Por quê? Ela tá lá com tantos tecidos adiposos dela, ela emagrece, perde gordura, mas continua com tecido adiposo. Depois ela começa a comer de novo,
né? Ela estava acostumada a comer menos, ela engorda muito mais do que antes, e aí fica nesse efeito: engorda, emagrece, que é o que a gente chama de efeito sanfona. Tá? E aí, para terminar aqui, outro vilão, né, que vai contribuir com a predisposição genética do indivíduo obeso são hormônios, né, que são produzidos no nosso próprio organismo, tá? E que vão atuar nessa relação de fome e saciedade do indivíduo obeso. Porque, como eu falei lá no início, tem muita gente que fala, né, eu tenho pensamento de gordo, eu como muito. E aí, em um ponto, tem razão. Realmente, os indivíduos com sobrepeso e obesidade, a gente come muito. Ou então, pelo menos, a gente sente muita fome, né? E aí a tendência é o quê? Querer comer alimentos que são mais o quê? Energéticos para saciar, né? Ou pelo menos são mais volumosos. Ou então, às vezes, em grande quantidade. Às vezes o problema pode ser a composição ou a quantidade. Mas por que que isso acontece? Isso aqui vai já pensar no um indivíduo sadio, que não tem transtorno de peso, nem baixo peso, nem excesso de peso. O que acontece? Grelina, né, é uma substância que é produzida no trato gastrointestinal. E aí, antes de o indivíduo comer, a grelina, ela tá baixa, né? E aí ela vai estimular o quê? O centro da fome. Aí o indivíduo vai comer, né? Depois que a pessoa come, ela tá alta, perdão, não tá baixa, ela tá alta. E aí ela vai estimular o quê? A fome. Aí o indivíduo come. É isso que estimula a fome em vocês. A grelina de vocês vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí o que acontece? Você sente fome. Aí comeu. Depois que você comeu, a sua grelina e a leptina, que é uma outra substância, um hormônio, tá baixa. Então, grelina alta, leptina baixa. Grelina alta, fome. Leptina baixa, fome. Depois que a gente come, isso é com todo mundo, gente, até com vocês. A grelina diminui. Comeu, encheu a barriga. Mandou sinal para o cérebro, para de produzir grelina. E a leptina aumenta. E a leptina ela é produzida no tecido adiposo. E aí, a leptina aumenta a saciedade. Aí a pessoa para de comer. No indivíduo sadio, acontece assim. O que acontece no indivíduo obeso? No indivíduo obeso, a leptina produzida, a quantidade é exagerada, é muito grande, muito, muito, muito grande. Aí vocês lembram lá da insulina no paciente que é diabético tipo 2, que produz muita insulina, e aí na barriga dele os receptores, ela não consegue encontrar os receptores, aí desencadeia um quadro de resistência à insulina? No caso da leptina é quase a mesma coisa, mas a diferença é que, como a produção de leptina no obeso ela é muito grande, porque ele tem muito mais gordura do que o indivíduo que é eutrófico, que é magro, aí o organismo começa a rejeitar a ação dessa leptina, que está produzindo demais, e ele começa a não reconhecer essa leptina, e aí a gente entra num quadro de resistência à leptina. Aí a função dela antes, que era de aumentar a saciedade, no indivíduo obeso, ela o quê? Diminui a saciedade. Ok? E aí ele sente cada vez mais fome, e aí a tendência é o quê? Comer cada vez mais. Por quê? Porque ele come, enche a barriga, produz muita leptina, né? Porque tem muita leptina ali, diminui grelina, produz muita leptina para aumentar a saciedade, mas quando chega no centro de saciedade, no cérebro, essa leptina não consegue agir. E aí ele não consegue o quê?
parar de sentir fome. E aí, para piorar a situação, quando ele perde peso, que aí você fala, não, aí é só ele perder peso, né? Porque aí ele volta ao normal, né? Aí volta isso aqui, ó. Aumentou a leptina, vai o quê? Aumentando a saciedade. Só que aí, no caso do indivíduo obeso, quando ele perde peso, diminui demais a quantidade de leptina, porque diminui drasticamente a quantidade de tecido adiposo que ele tem, né? Ela começa a agir normalmente, aumentando a saciedade, né? Depois de comer, mas em alguns casos ela já não consegue mais aquele efeito de aumento da saciedade. E aí o quadro de resistência à leptina está instalado. E aí o obeso não consegue controlar a questão do apetite sozinho. E aí, em algumas situações, principalmente nos casos de IMC acima de 40, em algumas situações ele tem que tomar medicação para controlar o apetite. Porque senão ele perde peso, né? Mas aí entra de novo no efeito sanfona. Ok? Então, assim, de forma geral, gente, os quadros de obesidade são o quê? Efeito predisposição genética, então ele tem um gene que favorece o acúmulo de gordura, e o indivíduo pode ter ainda alterações metabólicas que vão favorecer ainda mais esse acúmulo de gordura, como alterações hormonais, e ele tem alterações químicas no corpo que vão mudar principalmente a questão do apetite dele, que vai levar ele ao quê? A ser um indivíduo que tem dificuldade de perder peso, vai ter favorecimento ao acúmulo de gordura e dificuldade de controlar a saciedade dele, o quanto ele come. Ok? E aí, o que vai disparar esse gatilho? O que vai ajudar neste gatilho? Vão ser os fatores ambientais. Comer de forma inadequada, comer uma dieta desbalanceada, né, o descontrole, né, no consumo de cigarros também pode favorecer um desequilíbrio orgânico, pode favorecer a obesidade, baixa ingestão de água, baixa prática de exercícios físicos, né, levando ele ao quê? A aumentar ainda mais esse ganho de peso dele, ok? Ou não controle do ganho de peso, né? Que é quando a pessoa vai sempre engordando, 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 engordando. E agora, na pandemia, é o maior número de relatos que a gente tem, né? De pessoas que têm transtorno de peso e que estão com essa dificuldade. Eu, de joelho no chão, agradecendo a Deus, porque não tive ganho de peso na pandemia. Pelo contrário, emagreci 8 quilos. E, assim, sem fazer nada demais, porque eu só estou indo à academia. Mas eu estava com muito medo de ter engordado. Só que também fiz uma reflexão bem consciente, né, para quem tem transtorno de peso ou parente com transtorno de peso. É um período difícil, o máximo que a gente tem que fazer é se cuidar para não ter nenhum efeito colateral desse acúmulo de peso, mas sem se culpar também o tempo todo, porque a questão a gente tem que pensar de forma biológica e não pensar no preconceito social, né? É questão de cuidar de saúde. Porque tem muita gente aí que está magro e não está cuidando da saúde na pandemia e está correndo muito mais risco do que quem está com sobrepeso, obesidade e está cuidando da saúde. É uma questão de identificação e amor próprio. Mas também não romantizando, e como indivíduo obeso, falo, procurei cuidados, faço tudo quanto é tipo de terapia, acupuntura, pilates, faço fisioterapia, tenho uma nutricionista que é minha ex-aluna do técnico em nutrição, tenho um endocrinologista que acompanha todas as minhas alterações hormonais, faço terapia, tenho uma psiquiatra. Então, não é romântico, entendeu? É uma questão de cuidado, que a gente tem que ter, tem que encarar esses processos como uma doença mesmo, né? E de forma biológica, sem o preconceito social. Ok? Bom, acho que já está na hora da gente se despedir. Oi. Esse é o nosso. Acabou também, mas beleza. Esse é o nosso projeto de nutrição. A gente está fazendo a relação
dos micronutrientes com excesso de peso, com perfil antropométrico. Aí, a minha parte que eu pesquisei foi sobre o zinco. E o zinco também tem muita relação com a leptina. Pessoas que têm o zinco baixo, meio que automático, também tem a leptina baixa. Aí ela come mais e o IMC dela fica maior. Ah, sim. Não, tem uma série de micronutrientes envolvidos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô tomando tanto suplemento. Não, não é isso aqui. Cadê, meu Deus? Ah, achei. Eu tô tomando um suplemento aqui, ó, de cobre, tiamina, niacina, biotina, metionina, topiramato e zinco. E ainda tem riboflavina, metfolato, quercetina, não sei mais o que, justamente por conta dessa questão da leptina. Então, não é biologicamente falando, a gente não pode encarar isso com uma visão rasa, né? Porque as pessoas acham que assim, não, só porque a Márcia só bebe cerveja e tal, e aí ela é gorda, e ela come doce o dia inteiro, e ela posta comida, ela faz comida o dia inteiro, e eu tô falando isso super de boa, eu nem ligo não, porque quem me conhece, assim, de forma próxima e íntima, sabe que eu como menos que muita gente magra que frequentava, né, minha casa, que agora não dá para frequentar mais. E aí o povo morre de rir. Tem uma amiga minha, que vocês têm que conhecer, ela é da área de epidemiologia, um dia eu vou pedir a Fernanda para trazê-la aqui, que ela é magra, mas magra, mas magra, mas magra, assim, nossa, mas magra, sem ser magrofóbica, muito magra. E aí ela tem um colesterol altíssimo, altíssimo, tem que tomar remédio, e ela come, assim, a gente fala prato de pedreiro, sabe? Ela come 2 pratos, assim, 2 montanhas. Eu falei, gente, essa pessoa não deve ter leptina no corpo, não é possível. Mas ela come muito, ela come mais que qualquer homem de 1,80 m. Ela faz um tabuleiro desse pequeno de bolo de cenoura, ela come ele inteiro numa tarde. Né? E ela não engorda por nada, nada. E aí, quando a gente ia comer, assim, no restaurante, sempre o prato mais gordo, mais cheio, com sobremesa, com não sei o quê, o pedido era o dela, sabe? O meu era o que tinha salada, que não tinha doce, de boa, assim. Aí sempre eles traziam o meu cheio de batata frita, não sei o quê, colocava para mim, e o meu colocava para ela, assim, aí a gente trocava os pratos, porque o povo achava que eu, gorda, que comia as porqueiras todas, né? E assim, hoje em dia eu tenho vários amigos assim, que são magros e comem porcaria e não engordam, né? O Tiago Dias, mesmo professor de vocês, é um. Só come junk food, só porqueira. E ele não engorda. Márcia, que é a fase que ele tá mais gordo é agora. Ele virou pra gente e falou desse jeito. Falou essa semana, ele falou comigo que ele adora falar que ele é minoria, né? E eu já expliquei para ele que ele não é minoria. Aí ele falou que ele é. Aí ele fica inventando, não, porque eu sou gordo. Eu falei, meu filho, eu sou gorda, você não tem lugar de fala, você não é minoria. Aí ele fala que ele é careca, eu falei, desde quando careca é minoria? Careca não é minoria. Essa semana ele falando de gordo, que ele me deu um presente, vocês podem zoar ele na aula, ele me deu um presente, ele fez uma propaganda, 3 meses que ele comprou meu presente de aniversário, 3 meses atrás, e ficava falando do presente, que ia me dar o presente, que não sei o quê, que já tinha comprado, e que esse ano ele tinha acertado, e que não sei o quê, porque todo ano ele me dá um presente assim, que ele não acerta, isso. Ele me deu presente, era um avental daqueles de chefe, tipo Masterchef, maravilhoso, só que não me serviu. Aí na hora que eu fui abotoar, os peitos ficou tudo para fora, assim, minha barriga apertada aqui. E só de eu pegar o avental, eu falei, gente, não vai servir nem na minha coxa. Aí ele queria morrer, mas queria morrer. Aí eu estava zoando ele essa semana, falei, não, é porque você não gosta de gente gorda. Por isso que você deu um presente gordofóbico, que é para falar que eu tô gorda. E aí ele queria cavar um buraco. Ele, não, mas eu tô gordo também. A fase que eu tô mais gorda na vida, eu falei, gente, eu queria estar gorda, assim, a pessoa não tem uma barriga, não tem nada. Aí eu falo com ele, meu filho, eu sou gorda, você não é. E ele come hambúrguer, pizza, cerveja, não gosta de fruta, tá, Érica? Eu sei que você fez a pesquisa com ele. Ontem ele comeu cachorro-quente. E aí não come verdura, quase nenhuma, não faz exercício
e não engorda por nada nessa vida. Nada, sabe? E eu aqui tomando zinco e fazendo academia, andando 45 minutos na esteira, parece que eu estou comendo feijoada todo dia de manhã. Mas é assim, entendeu? Isso é uma questão biológica e a gente tem que lidar com isso da maneira que tem que ser, de forma biológica, né? Quem tem problema de visão não usa óculos. Quem tem problema de peso faz dieta, faz exercício e arruma amigo magro que come porcaria e toma cerveja, né? E ainda chama a gente ainda para comer. Que é para, tipo assim, né? Eu vou comer e não vou engordar. Se você vai comer e vai engordar, o problema é seu. É sobre isso, né, Márcia? E tá tudo bem. Né? Que se comesse sozinho para lá, né, Maria Luísa? Tava ótimo. Mas não, vocês podem zoar ele na aula quando vocês estiverem. Tiago, comprou presente para a Márcia, nem serviu nela, seu gordofóbico. Aí ele vai falar assim, ele tem que emagrecer. Mas, enfim, gente, é só isso em relação ao conceito de obesidade, né? Aí, semana que vem, a gente tem uma aula de reforço, tá bom? E depois, na outra semana, a gente vai falar sobre a dieta da obesidade, que vai ter uma aula só para isso, tá bom? Não é para vocês saírem daqui prescrevendo dieta para ninguém, só pode prescrever dieta para esse professor quando virar nutricionista, igual a Renata, que é nutricionista minha particular, que eu amo. Mas assim, é para vocês terem uma noção de como que funciona e como que está atualmente essas prescrições dietoterápicas. Eu vou até ver se eu consigo chamar a Renata para dar um depoimento aqui, assim, sobre... Ela até deu o depoimento lá no dia do técnico, né, e tal, sobre como foi o formato, etc. Mas aí eu vou chamar ela agora para falar sobre essas novidades em relação ao tratamento da obesidade, né? Vamos ver se ela tem um tempinho para falar com a gente. Então, por hoje é só. Eu vou começar a ler os relatos de vocês no questionário lá hoje, tá bom? E aí eu mando para os líderes o PPT e as alterações, mas vai ter muita alteração no sentido de favorecer vocês, tá bom? No sentido de não obrigar a estar em aula, porque já não é obrigado, mas assim, criar outras alternativas para quem não pode vir à aula, de melhorar a questão das atividades avaliativas, de melhorar a escolha de grupos que vocês fazem, tá? E aí, ontem eu fui na Paula, hoje eu estou sem salompas, já estou conseguindo mexer meu ombro, e só com um pouquinho de estalo, mas aí eu já vou lançar também as notas do trabalho da Fernanda, que eu acho que ela já lançou, mas aí está faltando eu lançar as minhas, tá bom? Mas as mesmas delas são as minhas, mas vou lançar tudo direitinho lá no Conecta, ok? Muito obrigada, bom final de semana para vocês, e qualquer dúvida vocês me chamem no WhatsApp, tá? Principalmente a galera que eu oriento do projeto de EPAM. Eu recebi alguns e-mails ontem de noite, quer dizer, se mandaram mais cedo, eu vi nos grupos ontem de noite, hoje eu vou começar a ler, tá bom? Beijo para vocês, tchauzinho, bom final de semana, obrigada pela presença. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, Márcia. Tchau, Bom beijo. final de semana. Obrigada, bom final de semana.